quero agradecer o Jorge aí da equipe de atendimento que teve essa ideia, que nos deu essa ideia da gente falar sobre esse tema e convidou aí o professor Manuel Queiroz. Então, se vocês quiserem fazer igual o Jorge, se vocês tiverem alguma ideia que vocês gostem e gostariam que alguém falasse, me procurem que a gente corre atrás, tá? Então, qual que é a nossa dinâmica, pessoal? Como a gente faz todo mês, né? A gente vai dar aí o tempo de 45 minutos a 50 minutos para o Manuel fazer sua apresentação. E daí, no final, a gente abre para perguntas, mas nada impede que vocês levantem a mão no chat ou coloquem algumas perguntas ali no chat do grupo. E a gente vai começar a gravar a reunião para disponibilizar para todos vocês. Da última a gente gravou, mas não deu para a gente mandar, acho que deu algum problema. Então, Manuel, seja muito bem-vindo e está no seu comando agora, tá? Obrigada, pessoal, pela presença de todo mundo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Giane, a Vivo, o Jorge, né, pelo convite e dizer que, assim, estou muito contente de estar podendo passar mais uma vez essa informação para frente, né? Então, gente, fiquem à vontade para no final fazer perguntas. Não é um assunto que eu vou esgotar, ele é um assunto muito amplo e muito novo, de muita pesquisa ainda em andamento. Então, eu espero que todos vocês possam aproveitar ao máximo o que eu vou passar e também fico aguardando perguntas interessantes para que a gente possa evoluir em conjunto, tá? Então, entregue-se, solte e participe, tá? Bom, eu vou falar rapidamente um pouquinho de quem sou eu, para vocês entenderem um pouquinho. Eu sou consultor, palestrante, fiz curso de coaching, sou mentor, sou mestre em administração, tá? Pós-graduando em neuropsicopedagogia, sou psicólogo, pedagogo também, tá? E eu trabalhei em grandes empresas aí no mercado, atuando muito em cargo de gestão e também em cargo de execução, tá? Eu quero dar um bom dia para todo mundo agora. Eu queria ouvir um bom dia do pessoal. Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Dia! Se nós estivéssemos ao vivo fora desse novo normal, eu ia fazer vocês dançar, mas hoje não dá, infelizmente, mas vamos lá, vamos tocar a vida. Bom, primeira perguntinha que eu queria fazer para vocês. Você sabe como funciona o seu cérebro? Você sabe como você funciona? Alguém já foi em busca disso? Alguém já foi procurar entender biologicamente como você funciona? E qual a importância disso? Bom, eu vou deixar para o final para vocês fazerem as perguntas, mas chegou um momento da minha vida que eu queria entender, falei assim, não, eu não posso ser uma pessoa, um pesquisador e tudo, e não entender como eu funciono, porque eu tive um embate muito grande na minha vida, né? E aí eu fui buscar entender como eu funcionava. Em primeiro lugar, eu me deparei com algumas coisas muito interessantes, né? E aí eu comecei a ver biologicamente, aqui não tem como é que eu posso dizer, algumas questões subjetivas. Aqui é biológico, não tem muito o que fugir disso, né? E eu procurei entender como eu funcionava. Então, em primeiro ponto, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma coisa muito importante que são os nossos neurônios. Então, assim, a gente tem, só para entender de números, nós temos 100 bilhões de neurônios e eles consomem 25% da energia do nosso corpo. E é muito interessante isso, porque não sei se vocês já pararam para ver em alguma situação da sua vida, que você teve algum problema, alguma questão que você ficou pensando muito, você começa a transpirar parado. Então, isso é por esse motivo que você tem essa transpiração também, pela questão de energia que o seu cérebro começa a consumir, tá? O neurônio, ele é muito interessante. Ele tem, na ponta dele, ele tem uma coisa que é como se fosse umas alvéolas, assim, eles têm as sinapses. O que acontece? Tudo que vai acontecendo na sua vida, você vai guardando nesses neurônios. Tem dois tipos de memória. Vou resumir, e não sendo bem objetivo para vocês, eu encontrei muita gente falando sobre isso, tá? Então, por exemplo, quando você vai para um neurocientista, ele não gosta da simplicidade, porque, na verdade, não é tão simples assim. Eu estou sendo o mais didático possível para que a gente possa entender. Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas a maior cientista de neurociência, uma das maiores do mundo, é a Suzanne Russell. Tá? Depois eu posso colocar aí do ladinho, vocês entram no YouTube, escrevem lá Suzanne Russell, tem várias palestras dela.
Inclusive, eu fui assistir até uma no Rio de Janeiro, porque era da UFRJ. Ela é muito boa nisso. Então, tem livros, tem tudo, é muito interessante. Tá? Foi uma das pessoas que eu mais gostei de ler pela simplicidade dela. Mas os outros, a grande maioria, não são tão simples assim. Até porque, muitas vezes, a ciência não permite que seja tão simples. Então, eu vou tentar ser didático e o mais simples possível para a gente poder entender. Então, por exemplo, o nosso neurônio, normalmente, ele tem dois tipos de memória. Ele tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Tudo que você vai acontecendo na sua vida, ele vai guardando ali. O que acontece? A memória de curto prazo são coisas que você não reforça a sua atenção e não sente uma emoção. Então, ele vai pegando aquilo e vai guardando. Por exemplo, estou andando no ônibus, estou olhando pela janela, vou vendo as coisas e vou guardando na minha memória de curto prazo. A memória de longo prazo já é uma memória que você sentiu uma emoção, sentiu uma sensação e deu valor para aquilo. Então, aquilo naturalmente vai estar guardado para você usar quando você precisar, tá? Então, é muito interessante isso. Uma outra coisa muito importante da gente saber é que a gente nasce com medo, gente. A gente já nasce com medo. Então, nós temos a nossa amígdala, que ela protege a gente de tudo. Então, para nos proteger, ela coloca medo praticamente em tudo que a gente vai fazer. O que quebra esse medo é, na verdade, a gente sentir novas sensações e guardar novas emoções e novos neurônios que possibilitem que esse neurônio, através de uma sinapse, quando vem um neurônio aqui dizendo que você não pode fazer isso, vai vir um outro neurônio dizendo que você já passou por isso e foi tudo bem, foi tudo ok. Seria mais ou menos como se entrasse numa piscina. Primeira vez a gente tem medo de se afogar. Se você não entrar e ir enfrentando aquilo, o que acontece? Você não vai guardar essa sensação da água, da superação em outro neurônio para que ele quebre essa questão do medo que você tem. Então é muito interessante que a evolução, ela nos traz o quê? Ela vai transpondo esse medo e ele vai possibilitando que você tenha novas sensações e que você quebre um pouco, às vezes, essa questão do medo, do ciclo do medo, né? Fez sentido para vocês, gente? Todo mundo está me ouvindo? Está me entendendo? Sim, sim. Fez sentido? Legal. Muito. Então, isso é biológico, isso não é subjetivo, é literalmente biológico, é isso que acontece. E vocês vão entender um pouquinho mais por que eu estou falando disso. O que acontece? O nosso cérebro, ele vem, ao longo dos anos, ele vem evoluindo muito, muito. As pesquisas sobre neurociência, elas são recentes, elas são de 20 e 25 anos. Então, começaram a colocar ver como o cérebro funciona de 20 a 25 anos para cá com os novos equipamentos, ressonância magnética, né? E por aí afora. Então, ou seja, o nosso córtex pré-frontal, ele começou a crescer mais por conta disso. O que é o córtex pré-frontal? Ele é que começa a avaliar situações que são criadas e poder tomar decisões diferenciadas, inibindo até o medo e até enfrentando esses medos que a gente tem, tá? Que são criados ao longo da nossa vida. Através de quê? Através de reforços que a gente vai fazendo da sinapse. Olha que interessante. Se eu for nadar e não enfrentar aquilo, eu tinha uma sinapse de medo de água assim, ó. Posso dizer que isso aqui... Estão vendo minha mão, gente? É que eu não consigo ver minha tela, mas eu acho que vocês estão vendo, né? Sim, dá Então, para ver. é como se fossem dois neurônios. Aí isso aqui que está mexendo aqui são as sinapses. O que acontece? Eu vou nadar, eu vou lá junto um pouquinho. Tive medo. Não, continuo com medo. Vou cair, fiquei com medo. Caí, bebi água, reforcei. Eu reforço aquela sinapse de uma tal forma que quando... Estou sendo simplista, tá? Quando eu ver água, aquilo já me vem, aí aqueles neurônios já vêm junto um com o outro e fala para assim, olha, sai, corre, não vai não, fica longe. Tem gente que às vezes tem algum problema com piscina, com o mar, ele nem chega perto, não sei se vocês já repararam, porque aquilo está muito reforçado ali com ele. Aquela sinapse está muito reforçada. Então, o que acontece? Como é que eu quebro isso? Eu quebro justamente o quê? Põe o pé na água, vou tirando aquela sensação, porque o quê? Eu não tenho uma terceira mão aqui, mas estaria colocando aqui. Vai entrando outro neurônio aqui, dizendo, olha, a água não tem tanto problema assim. E eu vou enfrentando aquilo,
até que eu quebro essa sinapse repetitiva que acontece e entra uma outra dizendo, não, você pode enfrentar a água que você não vai ter problema. E a partir dali você adota aquilo como um novo mindset seu, uma nova postura de entendimento do seu cérebro de que aquilo não é problema para você. Fez sentido para vocês, gente? Todo mundo conseguiu perceber a respeito disso? Tudo bem? Sim, sim. Sim, sim. Vou continuar. Aí, o que acontece? Isso é muito importante para o que a gente vai falar daqui para frente. O que acontece? Eu tenho emoções e pensamentos, né? Quando as minhas emoções é o que eu sinto e eu já transbordo aquilo. Então, por exemplo, eu não tenho, por exemplo, uma pessoa chega lá, recebe uma salva de palmas, um presente, porque acabou tendo um bom desempenho, e ela não estava esperando aquilo. Então, ela sente uma emoção muito forte, e aquilo faz com que ela se emocione, e chore, e reproduza algum sentido, né? E os pensamentos, eles são, na verdade, é o seguinte, os pensamentos, eles produzem sentimentos. Sentimentos, eles podem ser transbordados ou não, depende do meu controle. Depende da forma como eu recebo aquilo. Por exemplo, uma pessoa pode receber uma premiação e desabar, chorar ali direto. Por quê? Porque a emoção dela, dentro do sentimento dela, produziu isso. Ou uma pessoa pode receber uma emoção e, de repente, não passar nenhuma expressão ali, simplesmente não ter nenhuma questão ali que faça com que ela se emocione e chore. Porque ela está o quê? O sentimento dela está bloqueando aquilo. O que acontece? Os pensamentos, eles produzem o quê? Sentimentos e emoções, né? Também. E aquilo eu consigo fazer com que aquilo transpareça ou não, tá? Isso acontece muito. Então, a emoção e o sentimento não são exatamente a mesma coisa. São bem tênues, bem um pertinho do outro, mas eles não são a mesma coisa. E o que acontece? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos por um momento. Pode ficar tranquilo que vocês estão na casa de vocês, não vai acontecer nada, né? Estão todo mundo protegido. Fechem os olhos e imaginem agora que você está se dirigindo à sua cozinha e dentro da sua cozinha, você foi lá até a sua geladeira, abriu sua geladeira e pegou um limão e cortou ele. Então, o cheiro do limão. Agora você vai pegar esse limão e vai pingar algumas gotinhas na sua boca. E aí você vai sentir o gosto do limão. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui porque a gente está conversando. Por favor, alguém sentiu aquele acidez do limão, sentiu aquele gosto do limão, ou pelo menos um pouquinho? Alguém conseguiu sentir isso? Poderia me ajudar? Eu senti aqui. Eu até dei risada. E até me arrepiei do azedo aqui. Percebam que isso é produzido pelo seu cérebro. Então, agora parem para pensar quantas vezes a gente joga essa sensação dentro do nosso corpo através dos nossos pensamentos. São muitas coisas, né, que a gente joga no nosso corpo. Agora, é o seguinte, o que os seus pensamentos eles produzem? Eles produzem hormônios. E muitas vezes, os pensamentos, tá, gente? Eu estou parado, estou quietinho, senti o gosto do limão e eu produzi alguma coisa. O que acontece? Eles regulam a sua vida. Então, assim, se você começar a deixar o seu pensamento correr, igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não começar a trabalhar isso, não começar a trabalhar essas questões, você pode causar alguns efeitos na sua vida profissional e na sua vida pessoal muito representativos para o lado bom e para o lado ruim. Então, por exemplo, já foi visto que a esquizofrenia é excesso de dopamina. A felicidade é serotonina. Então, tudo isso é produzido pelo seu cérebro, tá? Através de sensações, através de emoções. Oxitocina, que é um dos hormônios aí do amor, né? Vocês estão vendo aí, adrenalina, noradrenalina. Por exemplo, o que é o estresse? O estresse é uma cadeia que você faz, que você deixa
a amígdala tomar conta de você, você sempre tem medo, está sempre estressado, está sempre nervoso, está sempre... Por quê? Porque ele está toda hora jogando o quê? Adrenalina, noradrenalina e depois ele joga o cortisol. O que são essas três? A noradrenalina e a adrenalina são para vocês tomarem o quê? Uma atitude. A psicologia ela já identificou isso. Ela diz o seguinte, que é para você atacar ou fugir, não é? E aí o que acontece? Para você não ter um infarte, entra o cortisol, que é a cortisona. Isso é a sequência, normalmente, do estresse. Se vocês não entender que isso funciona desse jeito, o que pode acontecer? Você acaba ficando nesse ciclo constantemente. E essa constância, você não quebrando esse ciclo, o que traz para você? Te traz uma vida muito ruim, não traz uma vida de prazer, não te traz uma vida saudável, né? Fez sentido para vocês, gente, essa questão? Isso é biológico, tá? Tudo bem? Sim. Tranquilo? Tá? Então, ou seja, nós percebemos que nós temos ciclos hormonais que nos trazem coisas boas e coisas ruins. O Sartre, ele tem uma frase muito interessante, que é a questão seguinte. Às vezes a gente sofre algumas coisas, eu não vou reproduzir a frase dele, tá? Eu vou interpretar. Às vezes a gente sofre algumas coisas e o importante não é, essa situação faz conosco, mas como a gente trata essa situação. E nós temos que, a partir daí, começar a pensar com o nosso córtex pré-frontal, ou seja, como eu vou reagir àquilo, como é que vai ser aquilo. É fácil falar, é difícil fazer, mas olhem só que coisa interessante. Quando o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, ele entra em ação, o seu cérebro, todo o seu sistema nervoso, percebendo que você está atuando daquela forma, ele já automaticamente ele gera um pouco de dopamina, porque ele entende que você está no controle da situação. Olha que interessante. Você não está sendo levado pelo seu autoconsciente, né, pela questão da autoconsciente, você está literalmente trabalhando para que aquela situação seja administrada por você, tá? Então, é importante a gente identificar isso, porque a partir daí a gente pode começar a trabalhar isso. Um dos maiores psicólogos do mundo, né? Que é o William James, ele diz o seguinte, que a nossa maior descoberta a partir desses últimos tempos é que a gente começa a poder controlar emocionalmente algumas coisas, por diversos fatores. Primeiro, pelo autoconhecimento que a gente tem que ter. Inteligência emocional é autoconhecimento. A partir do momento que eu tenho um nível de autoconhecimento muito grande, eu tenho muita inteligência emocional, porque eu lido com as emoções inteligentemente, inclusive comigo e para com o outro. Então, assim, eu consigo identificar, através da empatia, eu consigo identificar como o outro está recebendo aquilo, como eu posso trabalhar aquilo, qual é a situação daquele momento, e posso trabalhar isso para gerar o quê? Uma outra situação. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Nós estávamos numa mudança de sistema enorme, uma questão mudando tudo, né? Ninguém passou por isso, acho, na vida, mas tudo bem, acho que são poucas pessoas que passaram por isso, né? Brincadeira. O que acontece? A pessoa vinha ser atendida e ela já vinha revoltada, nervosa, né? Então, eu sabendo disso, eu já tinha uma certa noção de inteligência emocional, dessas questões que eu vi. O que eu pedi? Eu reuni o pessoal do atendimento presencial e falei para eles, gente, é o seguinte, em primeiro lugar, balinha na mesa, café, né? E atender sempre com um sorriso. A primeira coisa que você vai fazer é atender com um sorriso, oferecer uma balinha, ou seja, organizar aquela pessoa para ela realmente ser ouvida, deixa ela falar, né? Deixa ela falar, oferece a bala. Aí, o que acontece? Eu tentei ali agir com inteligência emocional, o quê? A balinha, o que acontece? A pessoa chega, vem querer te bater, você já oferece uma bala para ela. Ou seja, você quebra isso. Eu sou seu amigo, eu estou te oferecendo uma bala. O sorriso, gente. O sorriso é uma coisa muito interessante. Cada vez que você sorri, você quebra o seu córtex pré-frontal, ele identifica o olho da pessoa, que ele está aberto, que ele está sorrindo para você, e ele abaixa a guarda.
ele entende que você não é um perigo. É assim que ele identifica rapidamente, sem nanosegundos, é muito rápido, né? O café também, para a pessoa poder tomar um café. Então, tudo bem, teve gente ali que estava tão estressado, mas tão estressado que brigou, gritou, xingou, falou que tinha que falar, mas depois nós resolvemos a situação dele. Então, são coisas, às vezes, que a gente entendendo essa situação, e deixar falar, deixar a pessoa falar também, né? Porque a pessoa ali, ela está vindo, ela quer falar. Se você não der atenção para ela, não olhar nos olhos e dar um sorriso, o que que acontece? Ela vai ficar mais nervosa ainda. Então, isso é muito interessante. Isso daí é agir com inteligência emocional, tá? Então, faz sentido isso aqui para vocês, gente? Tudo bem? Todo Agora, sentido. legal. Agora vamos entender um pouquinho como é que a gente trabalha isso. Se eu já sei agora que eu tenho um ciclo de neurônios que me trazem coisas boas e coisas ruins, eu entendo que se eu começar a colocar alguma coisa ali no meio, algum outro neurônio, que ele consegue dar um outro reforço para essa sinapse. Essa sinapse ela tem um reforço. Esse reforço, esses dois neurônios, eles podem trazer um reforço positivo ou negativo. O que que acontece? Eu posso começar a tentar e cada vez mais ir tentando e cada vez mais melhorando a ter controle dos meus pensamentos e dessa situação. Então, primeira coisa, quando eu tiver pensamentos ruins, que eu não quero pensar naquilo, eu posso pedir para cancelar. Então, eu uso uma frase de reforço, eu sempre vou falar, cancela, né? Eu uso uma frase que, para mim, aquela frase vai ser a frase que eu vou usar para fazer o quê? Você vai estar dizendo para o seu cérebro, através daquela frase, que você não quer pensar naquilo. Ah, mas é muito difícil, é muito ruim, é muito ruim. Eu quero dizer uma coisa aqui também, que é bom e interessante. Qualquer coisa, gente, muito fora de proporção, realmente eu aconselho vocês a procurarem um psicólogo e um psiquiatra, tá? Porque ele vai ajudar vocês nesse sentido. O que eu estou falando aqui é uma forma simples para uma situação normal, tá? E que você não tenha, de repente, situações muito graves, tá bom? Então, assim, tem coisas que tem que realmente, inclusive, pra vocês terem uma ideia. Ah, o pessoal fala que quem faz terapia é B2C. louco, né? O pessoal fala que quem faz Sobre terapia. B2C, 27911. Tem pessoas que falam que quem faz terapia é louco. Então, na verdade, é o seguinte: eu faço terapia. Então, assim, é uma forma de você ter uma pessoa com quem você converse que não seja do seu ciclo e que está te avaliando. Então, ele te ajuda a melhorar. Então, isso daí para mim é uma coisa que eu preciso falar e qualquer coisa vocês busquem esses profissionais, tá? Então, por exemplo, pensamentos ruins, tentar ter um cancela. Ah, eu tenho muita dificuldade, não sei o quê. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma liguinha aqui, vocês estão vendo aqui, uma liguinha, um elastiquinho. Isso aqui vai ajudar bastante vocês em algumas coisas que você às vezes não quer tirar da cabeça, que toda hora volta. Toda vez que isso aparecer, você faz isso aqui, ó, e solta. Apareceu de novo? Solta. Apareceu de novo? Solta. Eu tenho certeza que uma hora você não vai querer mais pensar nisso. Porque você está gerando uma sensação no seu corpo que está dizendo o seguinte: olha, aquilo ali não me faz bem, eu não quero aquilo. Então, é uma forma, um método simples, né? Logicamente, não dispensando psicólogo e psiquiatra, tá? Uma coisa. Começar, quando você pensar numa coisa ruim, tentar trocar por uma memória boa. Na verdade, você está carregando agora um neurônio para aquele reforço, para que você tenha um reforço positivo ao invés de um reforço negativo, tá? Ouvir uma música que você gosta é muito interessante isso. A gente passa muito por isso. Quando a gente não está legal, a gente põe uma música, né? Pega um copo de vinho e a gente começa a mudar. O reforço de orar e rezar também é muito interessante, no mínimo por 2 minutos, porque é um prazo que você consegue ter concentração mais afiada, tá? Uma frase diária de afirmação. Eu tenho uma que é assim: não, vai dar certo, sempre vai, tá tudo ok, vai dar certo. Então, assim, eu já tenho essa frase de afirmação. Vocês criem a de vocês que mais vai. Novamente, você está dizendo para o seu cérebro: estou pensando positivo, estou em positividade. Uma outra coisa muito interessante é a respiração, gente.
A yoga trata muito bem disso. Então, quem puder fazer, quem quiser fazer, é muito interessante. A respiração, ela oxigena o seu cérebro, ela ajuda você a pensar melhor, né? Ela ajuda nas suas sinapses. É muito importante isso. Tanto é que você vê que uma pessoa muito nervosa, ela quase não respira. E ela toma atitudes também que não são boas, tá? Então, se concentra na respiração por 4 segundos para respirar e expirar. Então, assim, 4 segundos, né? Então, vai lá, ó. 4 segundos. Isso é muito importante. E uma coisa importante também, que é muito difícil, mas é fazer as pazes com o seu passado. Porque o seu passado, ele vem sempre te assombrar, vem sempre estar ali. Então, quanto mais você fizer as pazes com o seu passado, mais futuro você tem, mais estado positivo você passa a ter. Então, procure também resolver o seu passado, procure resolver as situações que você pode resolver, principalmente aquelas que estão sempre batendo na sua cabeça, tá? Então, isso é muito interessante para que você possa mais saudável, uma vida melhor, tá? Por quê? Porque isso é hormonal, isso é um ciclo. É você que faz isso. Eu costumo dizer o seguinte: depende de quem? Depende de mim. Aí eu sempre falo na palestra: depende de quem? Depende de mim. Isso depende de você. Então, assim, a partir do momento que você entende como você funciona, eu te juro que eu não entendia. Eu lia vários livros, eu via várias palestras, eu não entendia muita coisa. A partir do momento que eu entendi biologicamente como eu funcionava, eu comecei a ver todo um sentido em muitas coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, quando a gente fala de gratidão, gratidão é reforço positivo. Eu estou naquela situação ali complicada tal, mas eu falo, poxa, eu poderia estar pior. Obrigado, né? Sou grato a isso. Aquela gratidão é um reforço positivo. É uma forma de você colocar naquela situação o quê? Um outro pensamento, um outro neurônio que está te dando um reforço positivo, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa ter um bem-estar melhor, né? E a felicidade nada mais é de que uma situação que você pode gerar. Nós temos que prolongar aquilo que traz bem-estar para a gente. Então, a sensação de autocontrole traz bem-estar para a gente. O exercícios físicos, estava até batendo um papo com o Jorge agora, que assim, eu gosto de fazer exercício físico de manhã. Por quê? Porque o exercício físico ele libera uma coisa chamada endorfina. E a gente pensa, vou ficar bonitão, vou ficar, né, malhado, não sei o quê. Para mim, o exercício físico, o que mais me atrai é a endorfina, porque eu já chego de manhã, eu já fico endorfinado, ou seja, já tenho uma sensação de bem-estar. E depois eu vou procurando prolongar aquilo com outras coisas. Por exemplo, tomar aquele café, não correndo, sentir o cheiro. Eu gosto de café, vamos supor, eu gosto de café, gosto. Então, prolonga aquela sensação do café, tipo aquele desenhos que a gente assistia, que o gatinho lá vai flutuando e cheirando, né, aquilo tal. Ou seja, isso é interessante. Hobbies também, por exemplo, quebrar, eu preciso, o que acontece? Como os ciclos são, se eu deixar o ciclo me levar, a música do Zeca Pagodinho, o que vai acontecer? Eu vou ficar sempre daquele jeito, quebrar esse ciclo. E quebrando esse ciclo o máximo que eu puder, através de hobbies, através de relaxamento. O relaxamento foi uma técnica altamente comprovada que ajuda muito, muito, muito a gente. Leitura, quando eu aprendo, sabe aquele sorrisinho que você dá quando você aprende alguma coisa? Aquele é dopamina, entendeu? Comida, sexo, etc. Ou seja, buscar quebrar ciclos, né, de reforço negativo com reforço positivo. Sentir quando eu não estou legal e tentar quebrar esse ciclo, tá? E o que é a motivação? Muita gente fala de motivação. A motivação, ela é nada mais do que um sistema de recompensa, é uma coisa que você recebe antecipadamente por uma coisa que ainda vai acontecer. Então, ter um mindset, né, que você programe ele para que você seja o diretor desse mindset, você crie o seu roteiro. O que é criar um roteiro? É colocar passo a passo, bem pequeno, bem devagarzinho, a gente chama de roadmap, você fazer um mapa de rodagem, bem passo a passo, pouquinho aos pouquinhos, onde você quer chegar. E cada vez que você chegar, você se deliciar com aquilo. Porque se você não tiver um mapa onde você quer chegar, o que você quer fazer, não começar a mudar o seu mindset para configurar ele, para chegar aí,
Entendeu? Porque o mindset, o que que é o mindset? Só falando rapidinho sobre isso. Ao longo da vida, eu vou recebendo várias coisas dos meus pais, dos meus tios, dos meus amigos, e eu vou criando situações dentro da minha cabeça que é o quê? Vira um padrão, ou seja, é um setup, né? O pessoal de TI manja muito disso. É um setup que vai criar ali no meu cérebro e assim, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Eu não vou entrar na piscina. Eu não gosto de água. Então, assim, o que que acontece? Você já limitou ali a sua vida a não ir no mar, a não ir numa piscina, né? A não ir num lago, a não colocar o pé ali e não saber qual é a sensação disso, né? Então, é muito interessante que a gente seja o diretor do nosso roteiro, tá? E para ser esse diretor, você tem que ter um roteiro. Você tem que ter um roteiro, você tem que ter alguma coisa escrita, você tem que fazer lá passo a passo, data a data, onde eu vou chegar, mas pormenorizado, gente. Não é assim, não, eu quero morar em Miami, ter uma casa. Se você colocar isso como meta e não colocar passo a passo, primeiro eu vou aprender inglês, depois eu vou fazer um teste numa empresa para ser uma pessoa que vai coordenar uma equipe, entendeu? Ou seja, não colocar ponto a ponto ali, o que que acontece? A frustração vai fazer com que você desista do seu sonho. Muita gente, por exemplo, o Napoleão Hill foi o cara que estudou vários empreendedores. E ele viu o seguinte, que a maioria deles, quase 98%, eles tinham escrito o roteiro deles detalhado. E o que que acontece? Eles iam transpassando aquilo ali e eles chegaram onde eles quiseram. É um pensamento de louco. Não é dinheiro, gente. Também tem um detalhe. A vida não é só dinheiro. A vida é bem-estar. Você lá no final da vida, você vai dar valor para aquela pessoa que você abraçou, para aquela pessoa que você ensinou, muitas vezes, para aquela pessoa que você esteve próximo e pôde ajudar aquela pessoa. Você não vai dar valor nenhum para o seu carro, para sua casa, se você não tiver gente dentro dessa casa, não tiver uma pessoa passeando com você dentro desse carro. Pode ter certeza disso, tá? Você vai dar valor para os seus relacionamentos, para as pessoas com que você esteve. Então é muito importante você também pensar nessa sua trajetória, quem vai estar com você ao seu lado, né? Isso é muito importante. E dar valor para aquela pessoa, porque ela está contribuindo para com você e você para com ela. É muito importante isso, tá? Tem um propósito de longo prazo, foca, né? Foco no objetivo com comprometimento e atitude. O que que eu digo para vocês? Você pode, se você falar assim, eu quero atingir um objetivo, legal. Então, para aquele objetivo, coloca alguma coisa, uma fitinha no seu braço, ou alguma coisa que você vai estar sempre olhando no fundo na tela do seu celular, alguma coisa que te indica que você quer alcançar aquilo. Aquilo vai trazer um reforço para o seu cérebro e vai poder fazer com que você, autoconsciente, né, inconscientemente, você passe a pensar naquilo, tá? Você vai gravar aquilo como um reforço para você estar pensando naquela situação. Parece que não funciona, mas funciona assim. Por quê? Porque o nosso cérebro, enquanto você está aqui pensando numa coisa, ele tá vendo diversas situações ao entorno e aí nessas situações ao entorno ele está trabalhando. Então, por isso que às vezes você está focando no negócio aqui, você vê um negócio vermelho ali que te chamou a atenção para o sangue, aí você passa a pensar numa coisa que está com sangue. Por quê? Porque ele te trouxe isso inconscientemente. E se ele trabalha desse jeito, eu também posso fazer ele inconscientemente me lembrar que eu tenho um objetivo e que eu tenho um foco. Eu posso colocar um lembretezinho ali, uma fitinha no braço, alguma coisa no celular, né, ou no computador, né? Ou seja, eu posso também fazer ele trabalhar para mim. Mesmo sem eu ler, ele sabe que aquilo está ali e está me traduzindo aquilo e me mandando eu para aquele lugar, né? Isso daí, o que que vai acontecer? Ele vai fazer com que você possa viajar, saborear a sua viagem e ter bons momentos e poder agradecer por isso. Eu queria falar uma coisa também muito interessante. As pessoas precisam dividir na vida delas o que é intrínseco a elas e o que é extrínseco a elas. Então, quando eu começar a pensar em diversas situações da minha vida, eu vou ter que começar, eu vou começar a avaliar o seguinte: o que que eu posso mudar? Isso é intrínseco a mim, né? O que que eu posso mudar?
Ou seja, eu estou buscando uma vaga em uma grande empresa multinacional para ser um diretor, né, de TI, vamos supor assim, fazer um exemplo. Ou crescer na própria empresa, tanto faz. Então, assim, o que é intrínseco a mim? Primeiro, eu tenho que fazer um bom curso de inglês, ser fluente em inglês. Segundo, dominar as tecnologias daquela situação, né? Então, isso daí é o que eu tenho que fazer. Agora, essa vaga, essa situação que está aqui, ela é muitas vezes extrínseca. E isso eu não consigo dominar. Mas eu consigo, de repente, fazer com que eu, através das minhas atitudes, através das minhas ações, consiga fazer com que esse extrínseco seja sensibilizado pelo meu intrínseco. E aí sim, através dessa sensibilização, eu consigo atrair um para o outro. Existem coisas na vida da gente que a gente não vai conseguir mudar, gente. Mas a gente vai conseguir melhorar. Às vezes você, no seu dia a dia, você consegue melhorar o seu jeito de ser, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, como você mudou. Isso está mudando o extrínseco. Aquela percepção que as pessoas tinham de você, aquela situação que você estava passando, isso está mudando o extrínseco, através da mudança que você teve interna. Então, o nosso autoconhecimento, a nossa atitude sobre isso, e pensando agora que tudo isso também é uma questão biológica, faz todo sentido para a gente, né? E eu quero agora finalizar dizendo o seguinte: depende de quem? Vocês podiam me responder? Depende de mim. Depende de quem? De mim. Depende de quem, gente? De mim. De De mim. mim. De nós mesmos. De cada um. Exatamente. De Né? mim. Depende da gente. E isso daí não é uma falácia, não é uma coisa que não tem nada a ver, não é? Assim, depende muito da gente. A gente consegue mudar todo o nosso extrínseco, o nosso que nós eventualmente não conseguimos mudar, através de pequenas mudanças a gente consegue chegar lá e mudar, tá? Como propósito, esse é um dos propósitos que eu adotei para mim, em onde eu posso, em qualquer lugar que eu vou, independente de qualquer situação, não procuro sucesso, não procuro nada, eu tenho como premissa passar essas informações, essas ideias para frente, tá? Então foi isso que eu fiz hoje aqui. Eu agradeço muito, estou muito contente, acabei de ser totalmente aqui oxitonado, dopaminado, né? Estou muito bem, estou muito feliz, né? Estou até arrepiado aqui de que é uma primeira transmissão que eu faço via Teams. Eu espero poder, né, com essas informações, ter ajudado vocês. Eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo, porque se ninguém falou isso para você, mas ninguém falou isso para você, eu vou falar mesmo não conhecendo cada um de vocês. Você é um sucesso. Com certeza, você é um sucesso. Ô, Manuel, muito obrigada aí pela sua apresentação. Eu acho que todo mundo, não sei, mas eu vou colocar a minha posição aqui. Você começa a pensar muito na sua vida, no que você faz, como você faz para melhorar e tudo mais. Eu não sei se o pessoal tem perguntas, Deixa eu tirar o som até, aqui, peraí. tá. O som Até está no quero, fundo aí? não, Agora não foi. tá. Boa. Bom, Manuel, eu acho que para você ficar mais feliz ainda, a gente começou esse programa aí em julho e a sua palestra foi a palestra que deu mais pessoas conectadas, a gente chegou a 71 pessoas conectadas, tá? Então acho que o assunto é bem interessante, o assunto é incrível, tá todo mundo falando aqui no chat, te parabenizando, falando que o conteúdo foi muito bom. Então, como você está feliz aí, quero dar esse feedback, parabéns pela apresentação, tá? Eu queria só fazer duas perguntas. Agora a gente vai abrir para perguntas e aí o pessoal pode colocar no chat ou abrir o microfone e falar. Como eu odeio falar, brincadeira. Como eu gosto, eu vou falar, tá? Tá joia. Manuel, assim, procrastinação. Dentro da minha vida, várias coisas que a gente se para, né, para pensar e precisa fazer, às vezes eu procrastino muito.
Isso tem a ver com com o meu autoconhecimento, ou isso tem a ver com algum medo? Ai, putz, eu acho que eu não sei fazer direito, deixa eu jogar para amanhã e depois eu faço. Putz, é só semana que vem essa reunião, deixa eu deixar lá para o final e depois eu faço. Tem alguma coisa a ver procrastinar muito, assim, para fazer atividades, seja ela qual for? Normalmente, a procrastinação ela acontece quando você não tem bem definido o seu, na verdade, o seu propósito, né? Inclusive, eu queria até deixar para vocês aí, para saber propósito, tudo é o Ikigai. Não sei se vocês já ouviram falar, o japonês ele usa muito isso para ter um propósito. Quando você não tem definido esse mapa de rodagem, cada dia que você tem que evoluir, por exemplo, se eu quero crescer na empresa e eu tenho uma reunião para montar e eu quero crescer na empresa e esse é um dos objetivos meus ali, o que que eu tenho que fazer? Eu dou um valor para isso, eu dou um reforço positivo para isso. E a possibilidade de eu não esquecer, não procrastinar, é muito menor do que se eu não der um reforço, não fizer nada por isso. Então, assim, eu vejo muito, por exemplo, a ansiedade hoje, o começo da ansiedade, o início da ansiedade, é você não ter uma noção de onde você quer chegar e do que você quer fazer. Então, se você deixa isso sem pé nem cabeça, você acaba não conduzindo você para aquilo. Então, assim, é muito interessante que você faça esse dia a dia e onde você quer chegar para reduzir um pouco essa questão da procrastinação e da ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma coisa muito séria. Depois que ela se instala, é só psicólogo e psiquiatra, porque você acaba não tendo uma visão do que você tem que fazer, de onde você tem que ir, e você acaba tendo um problema muito sério, porque você acaba ficando ansioso por tudo e por nada, né? E aí você, depois que entra nesse ciclo, tem só psicólogo e psiquiatra para poder tirar. Não sei se eu respondi, não sei se ajudou. Respondeu sim, e tô pensando aqui. Não ficou Legal, claro, Manuel. legal. Obrigada. A minha outra pergunta que eu tenho várias, mas eu vou fazer duas só, tá? Sabe a questão de quando a galera fala, eu tô com trauma, eu tenho trauma disso, putz, eu não consigo comer isso porque me deu um trauma. Enfim, aquela famosa frase, né? Essa parte do trauma funciona da mesma forma que você explicou ali com o medo da água? A gente pode correlacionar isso para não ter mais esse trauma, porque eu tenho um trauma na minha vida, enfim, não vou nem comentar. Mas é complicado, porque toda vez que você para pensar nisso, fala, putz, não, eu tenho um trauma disso, eu não vou fazer. Faz sentido, é muito correlacionado ao item ali da água que você comentou? Eu vou te falar de dois traumas meus. Eu tive um Tá. trauma porque eu quase morri afogado uma vez na piscina e depois nunca mais eu entrei na água, nem no mar, nem em lugar nenhum. E isso eu era jovem, eu devia ter uns 17 anos. O que que acontece? Quando eu fiquei mais velho, que eu entendi mais ou menos algumas coisas como funcionava, eu fui fazer natação para superar esse trauma. Então, assim, por quê? Eu tinha, na verdade, eu estava com aquilo ali muito aprofundado, muito forte, os dois neurônios ali dizendo que a água eu não podia morrer afogado. E eu sou português, então eu também tive um trauma com a espinha de bacalhau. Também não comia bacalhau. O que que Aham. acontece? Eu fui, eu olhava para aquilo, eu já falava, não vou comer bacalhau e não vou nadar. Era natural para mim. Ou seja, eu estava com aquele reforço negativo muito forte. O que que acontece? Quando eu entendi essa situação minha, eu falei assim, peraí, e se eu for comendo bacalhau pela beirada, olhando direitinho para ver se tem espinha, se não tem, tal, 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 eu fui fazendo o quê? Eu fui colocando uma outra situação para mim para suplantar aquela situação daquele trauma, tá? Daquela situação vamos dizer assim, o trauma ele já é uma coisa muito enraizada, muito arraigada, né? Então tem que pedir, já tem que ter muitas vezes uma ajuda, depende do tipo de trauma, de um psicólogo e do psiquiatra, tá? Mas assim, quando eu fui vendo essa situação, eu trabalhando aquilo e eu consegui. Hoje eu como bacalhau tranquilamente, lógico, pelas beiradas, vendo se tem espinha ainda, né? E faço natação. Então, assim, eu consegui suplantar essas questões, porque enfrentando isso de uma maneira o quê? Tranquila, suave, né? Mostrando passo a passo para mim. Por exemplo, primeiro eu entrei na piscina, fui andando, depois eu fui tentando mergulhar, engoli um pouquinho de água, mas voltei. Eu fui transpassando isso, colocando uma outra situação nessa questão dessa sinapse que estava muito criada ali, para mudar isso. Tá? Então, assim, é interessante que a gente enfrente os nossos medos. E quando a gente não conseguir enfrentar, acha alguém que nos ajude a enfrentar.
psicólogo ou um psiquiatra, né? Para quebrar essas questões de trauma, né? São as crenças limitantes, né? As crenças que nos limitam, né? Entendi. Tá. Beleza? Vou tentar começar do comecinho ali para ver. Respeite os seus limites, comece devagarzinho. Se você precisar de ajuda, não tem problema em procurar. A minha filha é psicóloga, a gente bate altos papos. Eu acho que é isso que mais trouxe relação, aumentou nossa relação, foi isso. Ah, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal só está te elogiando aqui. Alguém quer Jane, falar? eu tenho uma, né? Eu queria que o mestre contasse rapidamente, né? Essa grande mudança que ele teve na vida dele. Ele trabalhou aí com controle de tráfego muito. Se ele podia dar uma resumida de como foi essa mudança, né, na vida dele após sérias complicações aí de saúde, né? Eu tive um princípio de infarte, né? Eu acabei me divorciando de uma pessoa que eu gostava muito, eu realmente amava muito a pessoa, e acabei tendo que rever todos os conceitos, tive um princípio de infarte, e nesse momento eu já era mestre, né? Então já era pesquisador, eu falei, não, peraí, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. E a partir daí eu comecei, desde 2010, incessantemente a ler livros, ir para palestras, fazer a minha pós em neuropsicopedagogia, em pedagogia, para entender também a questão de como o ser humano aprende, porque eu sou professor. E eu busquei realmente me entender como é que eu funcionava. E assim, não sou a pessoa perfeita, mas nesse caminhar eu percebi que muitas coisas são colocadas de uma maneira tão complexa e tão às vezes subjetivas e assim e até com muita coisa de misticismo que as pessoas não entendem o básico, que é a questão biológica de como ela funciona. Então eu falei assim, não, eu vou tentar tratar isso de uma maneira mais simples e tentar passar da maneira mais simples para que as pessoas possam também entender e evoluir, igual eu estou evoluindo também, igual eu estou trabalhando com isso, entende? Essa foi a minha história. Obrigado, Jorge, por ter lembrado. Um abraço. Legal, reviravolta total, né, Manuel? Acho que isso é importante. E antes tarde do que muito tarde, né? Essa é a frase. Que bom que você conseguiu correr atrás aí antes que acontecesse alguma coisa muito grave. Parabéns pela história de vida bem bacana. Alguém quer Oi, colocar bom mais dia. algum ponto? Oi! Oi. Eu queria saber se tem alguma dica para essa época de pandemia, porque a gente falando no geral, assim, tem essa questão da ansiedade, né, que acabou aumentando muito nesse período, e tem horas que parece que a gente não tem tempo nem de respirar. Quem está falando? Desculpa. Juliane. Oi, Juliana. Muito boa pergunta. Obrigado, viu? Gente, a gente está vivendo um novo normal, a gente está reaprendendo um monte de coisa. E assim, a questão da ansiedade, a questão da pandemia, o que eu mais vi nisso, o que mais me trouxe, assim, por um lado, o lado de ficar em casa e tudo, mas por outro lado é a possibilidade da gente se autoconhecer e olhar para algumas pessoas que a gente tem dentro de casa e poder gerar empatia através disso tudo, né, com elas, e poder superar muita coisa que a gente às vezes passava por cima igual um trator e nem percebia porque eu saía de manhã. Tinha gente que gosta, gente que adora ir para o trabalho para poder se livrar de algumas situações e poder tratar essas situações. Então, assim, eu acho que isso tudo veio nos trazer um momento de reflexão, um momento de reavaliar tudo, de poder traçar o nosso Ikigai, traçar nossos propósitos e começar a trabalhar em cima disso. Eu acho que a gente teve um tempo para nós mesmos. E eu acho que nisso eu conheci um lado da minha filha que eu não conhecia, conheci um lado do meu filho que eu não conhecia, eu pude ter uma troca mais de informações com eles que eu não tinha, porque a gente só se encontrava às vezes muito de manhã e à noite. E essa questão da ansiedade, a ansiedade é uma busca por uma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é. Então, quando a gente conseguir traçar o que a gente quer, o que a gente nos faz realmente um pouco mais feliz, né? E correr atrás disso, eu acho que a gente consegue melhorar. Aos pouquinhos, gente. Não é da noite para o dia. Não pense que isso é da noite para o dia. Eu já estou há 10 anos, praticamente, agora 2021 vai fazer 11 anos, em cima disso. Debruçado, vocês podem ter certeza, que nem pesquisador mesmo. Então é aos pouquinhos. Confie em você, você vai conseguir, com certeza,
melhorar dia a dia, passo a passo. Então, Juliana, boa sorte para você. Traça o seu propósito e pensa que a cada dia você está se tornando um ser humano melhor, principalmente convivendo com aquelas pessoas que às vezes a gente acha que ela, de repente, tem algum problema, alguma coisa, mas às vezes o problema, muitas vezes, desculpa eu falar, mas muitas vezes está na gente não se conhecer. E quando eu me conheço, eu ajudo o outro a se conhecer também, tá? Não sei se eu pude responder certo, se eu pude ajudar, Sim, mas legal. tudo é muito novo para a gente também. Manuel, tem duas perguntas aqui no chat. A Kelly está perguntando se você tem alguma indicação de livro sobre inteligência emocional. Olha, eu tenho uma indicação de um livro base, que o livro chama Mindset. Ele é um livro base para você aprender a se conhecer. É de uma psicóloga norte-americana, que ele realmente ele ajuda você muito, né, a se autoconhecer. E dali para frente, tem muita palestra boa, tá? Suzanne Russell, Pedro Calabres, tem muita gente que fala muito bem aí a respeito de da neurociência para a gente aprender a se conhecer, tá? Então, o primeiro livro que a gente lê chama Mindset. Não ganho royalties, não ganho nada com esse livro, mas esse livro é muito bom. Tá, se você puder passar no chat depois, Manuel, só o nome da autora, enfim, o nome do livro, para o pessoal pesquisar certinho, tá? Tá, eu vou passar para você. Opa, deixa eu pegar aqui. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, Manuel, da Roseli. Eu gostei dessa pergunta, Roseli, bacana. Ela gostaria de saber se é prejudicial a postura de auto-presentear quando a gente alcança alguma meta que a gente coloca para nós mesmos no dia a dia. Isso prejudica? Isso é bom? Não sei se eu fiz a pergunta Não, eu certa. entendi. Beneficiar o seu sistema de recompensa, né? Nós temos um sistema de recompensa que a gente pode se beneficiar com ele. Assim, a gente, você pode fazer isso, se beneficiar, por exemplo, se deleitando com um café legal, com um almoço que você deu por alguma coisa que você teve. Você está se recompensando, né? Você está se reconhecendo. Isso é legal. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado quando isso se torna prejudicial, se torna uma constante. Por exemplo, a gente quando vai no shopping, a gente acaba comprando muito por uma questão de estar alimentando o seu sistema de recompensa. A comida também, às vezes, alimenta o seu sistema de recompensa. Você está gerando ali dopamina, né? Você está gerando algumas oxitocinas, está alimentando ele, né? Serotonina. Então, assim, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso quando isso extrapola um pouco. Por exemplo, o álcool, a comida, né? Essas questões, assim, até aí algumas questões de remédio, né? Também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, assim, quando isso extrapola, não é uma coisa normal, natural, é complicado. É normal a gente ir fazer uma festinha de aniversário, comemorar algum sucesso que a gente teve, é normal isso daí. Mas quando se vira uma constante, tem que tomar cuidado. Aí onde entra a questão do consumismo, né? De muita gente que vai no shopping e não consegue. Por exemplo, eu fiz um teste muito interessante, que você, para saber se é consumista ou não, é você entrar e sair de um shopping, permanecer lá durante pelo menos uma meia hora tal, e não comprar nada. Nada. É Então, difícil? então, mas isso é um treinamento para você saber se você está num nível de consumismo, né? Isso é muito interessante. Inclusive, foi um teste que eu fiz quando eu estava participando de uma palestra, tinha um shopping do lado e o cara fez isso também. Achei muito Você passou interessante. no teste, Manuel? Passei, passei. Graças a Deus eu passei, porque eu sou pão duro, eu sou É que português, né? para homem é mais fácil do que para mulher. Tô brincando. Para homem é mais fácil, concordo plenamente. Concordo plenamente. Brincadeiras à parte aí, pessoal. Legal. Bom, galera, a gente tem 3 minutos. Ô, Manuel, eu não sei se você colocou, tá? E também não sei se você quer passar. Aí fica a seu critério. Eu vi que não tem o seu celular na Não, apresentação. eu posso passar sim. Você quer Tá, anotar aí, depois você passa para o pessoal? pode falar, eu anoto. É 9 Aham, 9995 aham, 6244. beleza. Depois eu passo aqui no chat para todo mundo ter, caso alguém queira pedir um coaching para você.
Não, não, tranquilo, a gente conversa. Eu faço até um mentoring gratuito, às vezes, tal, mas o que eu puder ajudar, estou à disposição. Beleza. Mas o sentido não é esse, tá? Ah, tá, tranquilo. Beleza. Galera, temos 2 minutos. Se vocês não tiverem mais nada, agradeço aí pela participação de novo de todo mundo. Sei que o tempo é escasso, mas todo mundo se prontificou aí a participar, foi bem bacana. E, Manuel, de novo, não sei nem como te agradecer, o conteúdo foi riquíssimo e espero que a gente tenha boas trocas de experiência aí, o pessoal consiga, ou se alguém ficar super à vontade de conversar com você e seguir aí o que tem de propósito, né? Essa é a ideia. Fiquem à vontade. Eu coloquei aí o livro, tá? Mindset, a nova psicologia do sucesso. Vocês estão enxergando? Sim, sim. Uhum. Vou até tirar uma foto aqui para mandar para o grupo também. Esse é o livro. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui para mim aparecer um pouquinho maior. Tá. Gente, eu agradeço de coração a oportunidade, o objetivo é esse mesmo. Hoje eu cumpri mais um propósito, né? Mais um dia de propósito na minha vida. E o que vocês quiserem discutir, quiserem orientações, eu estou totalmente à disposição de vocês. Estou muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo convite e espero ter ajudado vocês, porque eu já me ajudei hoje, com certeza. Tá? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e que precisar, estou à disposição. Novamente, muito obrigado, Giana. Imagina, Manuel, a gente que agradece. Obrigada, Jorge, pela indicação. Obrigada pela presença de todo mundo. Estaremos aí no nosso Apoio a Novas Ideias no próximo mês, com um novo tema. Beleza? Legal, obrigada, gente. Fechou, gente. Obrigada a Valeu, vocês. obrigada, gente. Bom dia. Imagina. Beijo. Beijo, galera. Bom dia, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.